Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao programa Contraponto aqui na TV Sol, realizado com a equipe de toda a equipe do canal, né, do Atos, que nos está sempre apoiando aqui. E hoje nós vamos estar recebendo a Sandra Paula Daura, socióloga, né, assistente social também, e nós vamos falar um pouco sobre várias coisas, né? Vamos falar sobre o que é que está acontecendo, né, em termos de território, em termos de cidade aqui na nossa região, como que a gente está tratando esses novos grandes empreendimentos, né, que surgem, que modificam as nossas cidades. No caso, vamos falar do Minha Casa Minha Vida. E vamos abrir falando de uma coisa que aconteceu essa semana, aconteceram várias coisas essa semana que nos chamaram a atenção, principalmente no tocante ao terrível acidente aí com o voo que transportava a equipe do Chapecoense, coisas bem complicadas. Essa semana foi uma semana triste, né, para muita gente. O Brasil está em luto. Também aconteceu o falecimento do Fidel Castro, então é uma outra notícia que muda o mundo, né? Não que a gente não estivesse esperando, ele já estava com uma idade bem avançada, mas com certeza isso tem implicações sérias também na geopolítica da América, né? Bom, outra coisa que aconteceu essa semana e que muita gente, infelizmente, não se tocou, não deu devida atenção, até por conta de tantos acontecimentos dessa natureza, foi a falência da Lava Jato, ou o começo do fim da Lava Jato, como diz o procurador Deltan Dallagnol. Talvez a gente possa ainda, talvez a sociedade civil ainda possa conter essa falência, mas com todas as críticas que a Lava Jato possa receber, ela é um fator de mudança, ela tem sido um fator de transformação da nossa sociedade. A gente tem uma série de questionamentos, de contribuições, de dúvidas, de críticas, etc. Mas a gente sabe que a Lava Jato foi, ou tem sido, vamos dizer, um marco, né, no combate à corrupção no Brasil. E é bom se dizer, né, que por que isso é importante? Nós vivemos hoje uma crise financeira, uma crise econômica terrível no Brasil, né? Nós apontamos para uma queda do PIB nesse trimestre de 0,8%, vamos estar sinalizando queda também para o ano que vem. A base industrial do Brasil, ela tem uma queda muito mais acentuada do que o próprio PIB. Nós vivemos uma situação bastante desalentadora. Ainda que uma equipe econômica competente está tentando gerir o máximo da crise, se você não tiver uma base política sólida, a gente não vai conseguir, enfim, rapidamente transpor essa crise. E o fim da crise, enfim, fica previsto, fica cada vez mais adiado por conta da baixa confiança que gera a política brasileira, que gera o governo brasileiro, que perde mais tempo, enfim, em proteger os seus amiguinhos da Lava Jato do que gerir o que realmente interessa para o Brasil. Hoje, o empenho, né, do governo em salvar, enfim, a sua base da prisão acaba gerando um descompasso, que quem vai investir num país, né, que é gerido por pessoas que não geram confiança, enfim, que não tem uma base política aí sólida, né? E a qualquer momento as pessoas podem ser presas e realmente elas têm que ser, se qualquer culpa, enfim, for imputada. No caso, o que aconteceu? 10 medidas contra a corrupção, ainda que também hajam diversas críticas em relação a essas medidas. Quase todas foram derrubadas nesse projeto anticorrupção que a Câmara passou. Então, vamos para elas. Primeiro, teste de integridade, né, que seria testar situações de suborno sem que o agente público saiba, foi derrubado. Enriquecimento ilícito,
tornar crime o enriquecimento ilícito, com pena de 3 a 8... Aí você acha, isso aqui é óbvio, né? É crime, não é? Não, não é. O Congresso, aliás, a Câmara dos Deputados também derrubou enriquecimento ilícito. Tornar crime hediondo a corrupção, isso passou. Mas primeiro você tem que torná-la crime, né? Ou seja, outro fator complicado. Enfim, uma série de outros problemas. Foi derrubado o endurecimento da lei de improbidade, a celeridade dos processos também foi derrubada. A ideia é que tem processos que demoram aí 20 anos para serem julgados, aí o crime prescreve e a pessoa fica de boa, como aconteceu já aqui em Marília, né, com um ex-prefeito nosso. Quer dizer, realmente é desanimador, né? A prescrição, o freio a nulidades penais também, punição a partidos também foi derrubado, a prisão, né, prender para localizar o recurso ilegal também foi derrubado, o confisco de bens, bens, né, obtidos de forma ilegal também foi derrubado. Quer dizer, é desalentador. E o que passou foi a punição a procuradores e juízes, né? E, enfim, que, entre aspas, cometam abuso de autoridade. Enfim, é uma forma de coagir, é o que os procuradores chamaram aí de lei do terror. É uma forma de coagir aí os procuradores e juízes que, no caso, estão fazendo seu trabalho. A gente sabe que tem, né, centenas de problemas com juízes que realmente cometem abuso de autoridade, mas, nesse caso, a direção desse pacote foi bem clara, tentar matar a Lava Jato. Então, eu acho que existem manifestações aí que estão ocorrendo ao longo de todo o Brasil e tal, e eu acho que a população, dessa vez, realmente está num momento muito grave, né, do nosso país aí. E eu acho que as pessoas, a gente tem que realmente se tocar, né? Ocupar, fazer isso num momento que o Brasil está de luto, né? Usar de um momento de fragilidade, vamos dizer, da nação, é de uma covardia absurda. Então, por favor, olha para quem você votou, vê se aquele deputado votou para matar Lava Jato, como vários votaram, porque esses deputados que fizeram isso não merecem ser eleitos, aliás, ser reeleitos, né? A gente tem que procurar soluções, e as soluções estão nas urnas e na nossa participação na política, sim. Então, por favor, estejamos juntos aí nessa observação ao que a gente acredita que são os nossos valores aí sendo questionados pelo Congresso. Então, voltando agora à nossa entrevista, né, deixando esse tema chato, entre vários outros temas chatos que tivemos essa semana, vamos falar um pouco sobre essa questão da geração do espaço. Então, bem-vindo, Sandra. Obrigada, Luiz. Feliz de ter você aqui. Para mim é um prazer estar aqui falando de um tema tão importante que é a gestão democrática do espaço. Eu gostaria apenas de corrigir, quando você disse assistente social, na verdade eu sou técnica social na área de habitação, porque se não tem aí um conflito, isso não é legal. Perfeito. Então, assim, sou socióloga de formação e atuo como técnica social já há muitos anos, especificamente na questão do setor habitacional. Então, eu tenho essa experiência na área. E é importante dizer que a Sandra Paula, né, ajudou a coordenar o importante Plano Local de Habitação de Interesse Social aqui no município, que é o plano que mapeou aí as nossas favelas. Na época eram 22, hoje nós temos 19, né, 3 nós conseguimos aí, enfim, urbanizar, ou seja, não urbanizar, mas vamos dizer, transferir a população para o Minha Casa Minha Vida, e é sobre Minha Casa Minha Vida que nós vamos estar conversando hoje. O que é isso, né? E aí, como que nasce, né, começando aí a nossa entrevista, como que nasce o Minha Casa Minha Vida? Então, o Minha Casa Minha Vida, teoricamente, nasce do momento que as políticas públicas de habitação ficam estabilizadas.
E aí, assim, o Minha Casa Minha Vida vem para resolver o problema da habitação. O problema é que ele vem de uma forma que, se do ponto de vista teórico ele vem bonitinho, com requisitos, do ponto de vista prático, os municípios não estão preparados para recebê-lo. E aí é onde acontece o maior problema. Por quê? Porque muitas vezes os municípios não tinham efetivado seus planos habitacionais. Eu só fazer uma resenha aqui. Por que é importante esse tema? Porque essas zonas de exclusão, gente, as favelas que nós temos e os projetos habitacionais mal resolvidos são justamente os focos da criminalidade, da exclusão, de problemas de saúde, de dengue, de tudo isso daí. Então, se a gente quiser realmente ter uma sociedade que tenha um pouquinho mais de equilíbrio, a gente tem que tratar desse tema. Então, retomando a nossa conversa. Então, se de um lado você tem uma teoria que é da habitação, né, o Minha Casa Minha Vida, do ponto de vista teórico, é muito importante. Ele fala de que você tem que dar ao cidadão não apenas a casa, como eram os antigos planos habitacionais, os programas, enfim, Coab, CDHU, que a gente conhece, dava-se a casa, e aí aquele espaço virava um problema a longo prazo. Descobriu-se que isso não dava certo. Então, qual a melhor saída? Vamos desenvolver o trabalho técnico-social com essas famílias. Então, eu faço a implementação de um programa, de um novo empreendimento, e lá eu desenvolvo um trabalho com essas famílias. Para quê? Porque você imagina você colocar 500, 600 pessoas de vários pontos da cidade num único local. Qual é a chance disso dar problema? Tudo de uma vez. Né? É grande. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas com aquele espaço, elas não conhecem, elas não se conhecem, diferentemente da urbanização anterior, que ela acontece no bairro, um lote, depois o outro. Não, você simplesmente, num dia, você morava numa casa, tinha uma rede, tinha todo um contato com a vizinhança e agora você está naquele espaço. Isso é muito difícil. Então, a necessidade de acompanhar essas famílias. Para quê? Para que justamente não vire, uma frase muito importante, não existe espaço vazio, né, nenhum. Alguém vai tomar conta desse espaço. E se o poder público não organizar esse espaço e não tomar conta desse espaço, outros irão fazê-lo. E possivelmente é aí onde você vai ter a criminalidade, você vai ter talvez a desorganização, o desamparo, enfim, uma série de problemas que vai cair no serviço social. Depois vem os assistentes sociais, o trabalho técnico social, tentando resolver um problema que deveria ter sido evitado, porque se a gestão tivesse sido democrática, se ao implementar um programa, um empreendimento tivesse sido consultado, se lá realmente é o melhor espaço, verdadeiramente consultado aquela população. É comum, por exemplo, às vezes um bairro era tranquilo, sereno, aí você coloca quase 2.000 famílias lá. O que vai acontecer? Os vizinhos... Uma ruptura, né? E eles vão gostar dessas famílias lá? Vão achar legal o ônibus que era sossegado, o posto de saúde que ele tinha vaga? Quer dizer, ele não vai achar. Ele vai ter, quer dizer, eles vão sofrer o preconceito de fora, de dentro. Então você imagina, eu não tenho adaptação ao espaço, aquela pessoa, não conheço meu vizinho. O pessoal de fora também não gosta de mim, me acha um estranho naquele espaço. E aí vai se dando a série de pequenos problemas. São os postos de saúde que se enche, a escola que não tem atendimento, o CRAS, quer dizer, aquilo tudo vai gerando... E qual o trabalho social que pode ser feito para minimizar, por exemplo, uma questão como você colocou? Cumprir as etapas corretas. Qual o grande problema nessa política pública? As pessoas estão preocupadas em entregar a casinha, entregar a casa. É importante, fundamental. Mas se você entregar a casa sem as condições adequadas, a primeira coisa que acontece são as famílias abandonarem essas casas, as famílias venderem, enfim, porque aquilo se torna um espaço onde você sai de um lugar. Ontem eu ouvi num fórum que estávamos debatendo exatamente isso, de uma técnica de Ribeirão Preto, onde ela vivia numa favela e agora tem um residencial que está lá e está tendo um problema de sexo nas escadas, né? As pessoas estão simplesmente desorganizadas, né? E aí ela gravou o vídeo e foi lá e falou, eu não vou para esse espaço, eu não quero ir morar lá. Ela considera a favela melhor. Por quê? Porque não está tendo o trabalho que deveria ser feito. Por quê? Às vezes a política pública vem, entrega esse imóvel, faz-se a coisa atropelado, não
não tem o acompanhamento das famílias que deveria ter, e aí você vai ter os problemas. Que depois que está instaurado o caos, reverter é difícil, é bem complicado. Dá para ser feito? Dá para ser feito. Como? Presença do poder público, de forma constante, preocupada e integrada. Não adianta achar que é só problema da assistência. A saúde, a educação, todos os agentes públicos envolvidos na cidade têm que entender que aquele novo território precisa de uma atenção especial. Não tutela, uma atenção especial num determinado período. Por exemplo, 1 ano, 2 anos, até que essas pessoas se adaptem. Um tipo de acompanhamento. Exatamente. Essa não é tutela, que também as pessoas confundem. É prepará-los para aquele novo espaço. Ou seja, as pessoas se sentirem parte daquele espaço, minimizar os problemas de estranhamento. Por exemplo, você estava acostumado com o seu posto de saúde, você tinha lá a sua assistente, você estava ligado àquela rede, quando você morava num determinado espaço. Agora você não está mais ligado àquela rede. Então, o que você vai estranhar? Você vai ter problemas. Então, essa adaptação precisa ser feita. E, mais que isso, ao implementar um empreendimento, precisa ser consultado esses órgãos, efetivamente. Não pode partir de uma vontade de um prefeito, de uma consultora, de um deputado, de um único ente. Tem que ser democrático, tem que consultar se é viável aquele empreendimento para a cidade. O Conselho de Habitação é um espaço que muito pouco é consultado previamente. Sim, no caso de Marília, bem desaparelhado, né? Mas deveria ser um espaço para ser feito isso. Você vai implementar um empreendimento lá, como em Marília, em Nóbrega. É viável? Quem vai ser atendido? Qual é o público prioritário? É você, Marília, um exemplo clássico. Você faz um empreendimento em Nóbrega e abre inscrição para todos. E aí a pessoa que mora na zona sul da cidade se desloca. Qual é a chance dessa família realmente ficar nessa nova moradia? Tem-se um levantamento de quantas pessoas saem dessas casas? Por exemplo, conjunto como Marina Moretti, por exemplo, a gente sabe que muita gente saiu, que vendeu, sei lá, cedeu a casa. E aí, tem um levantamento? Quem acompanha isso? A prefeitura deveria acompanhar. Ah, é? É. Estimativas tem. A prefeitura acompanha? Atualmente ela está fazendo um trabalho muito fraco nesse sentido. Esse é o problema. Esse assim, por mais que tenha tentado, pela falta de clareza da importância desse tipo de trabalho, ele não é feito. Por quê? Então você às vezes dá casa para pessoas que não precisam. Também. E você... Às vezes não. E às vezes a pessoa que precisa, ela obtém a casa, mas ela tem necessidades tais que fazem com que ela saia da casa. Exatamente. E vendam a casa ou o direito de ocupação da casa ilegalmente. Esse é o ponto. Eu preciso da casa. Eu moro, mas lá na Zona Sul, numa favela da Zona Sul, Nova Marília, lá no finalzinho, ok? Eu preciso dessa habitação. Quando eu moro nessa casa, eu tenho uma rede, eu tenho a minha vizinha que cuida da minha criança para eu fazer faxina, eu tenho a minha mãe que às vezes está ali perto, quer dizer, eu tenho toda uma rede, uma coletividade, o meu trabalho. Às vezes, se eu sou faxineira diarista, eu já tenho a minha clientela num raio de entorno que eu estou acostumada. Muito bem, eu preciso de uma moradia? Eu preciso de uma moradia, ok? Então, eu pego, sou contemplado e vou morar lá em Nóbrega. Como é que fica para eu ir trabalhar? Não fica, né? Não tem ônibus, não tem meios, a pessoa muitas vezes não tem carro, que é a maioria. É interessante, você vai levar as pessoas lá num lugar onde ninguém tem carro, né? Quer dizer, e também o ônibus precisa. Vai passar 3 vezes por dia, sei lá. Exatamente. Essa família precisa? Precisa. Mas ela vai conseguir se manter nesse imóvel? Qual é a chance dela conseguir? Dificilmente, né? Como é que você teria... mas o trabalho social não minimiza essa situação? Não. Ele dá conta de identificar. Porque a política não é integrativa, né? A política ela é fragmentada, né? A política de mobilidade é uma coisa, a política de infraestrutura urbana é outra. Quer dizer, como se fossem vários mundos separados, só que não são, né? Esse é o ponto.
Enquanto a política pública de habitação continuar sendo vista como dar casa às pessoas, você vai continuar tendo como se isso fosse suficiente, e não é suficiente. E aí não é tutela. Esse é o grande ponto. Mas eu vou ter que arrumar emprego, eu vou ter que... Não, não é isso. Se você faz um processo de seleção, claro, de acompanhamento prévio, todos precisam, né? Mas na hora de fazer uma consulta, qual vai ser o grupo que vai ser atendido? Qual é a prioridade? Na hora de implementar esses empreendimentos, eu tenho ausência de terras? Eu tenho, mas eu tenho focos de prioridades, né? Então, se eu... Nóbrega, é importante... Poderia ter sido construído lá? Sim, tem gente que mora naquela região que poderia ter sido contemplada. Para ela, o impacto teria sido bem menor. Não vou nem especificamente falar do empreendimento. Não, aqui tem outros problemas, como a ausência de ônibus, passarelas, etc. e tal, mas isso é um outro problema, porque além, às vezes, de ser implementado de uma forma não integrada, ele também, às vezes, é feito parcial, ou seja, a rede não está preparada para receber aquele conjunto de pessoas. 500 casas significam 2.000 pessoas no novo espaço, no mercadinho, no ônibus, na escola, na creche, em todos os espaços. Quer dizer, você vai ter um problema. O que acontece com a geração desses espaços, a gente sabe, né? Geralmente se procura um terreno barato, né? Para que o empreendimento ele seja lucrativo, e geralmente esses terrenos baratos não estão dentro da cidade. O plano diretor também não prevê uma política de estoque de terras, ou seja, a cidade não prevê uma política de estoque de terra para você justamente fazer o trabalho de alocação, né, de zonas de interesse social. Não havendo isso, enfim, a população mais carente é forçada a estar nas periferias, onde a cidade não existe infraestrutura. Então, a cidade ela tem que ir chegando aos poucos lá. E isso demora, 20 anos. Então, nesse período todo, é muito provável que essas pessoas estejam sempre com algum tipo de infraestrutura deficitária. Então, é muito importante, né, no meu ponto de vista, que a gente consiga fazer política social adequada, política territorial, junto com a política territorial adequada, né? E esse fenômeno não é de Marília, né? A gente chama esse fenômeno de espraiamento urbano, né? Que é uma coisa que acontece hoje no Brasil todo devido à falta de planejamento integrado. Então, mas você tem experiências de sucesso? Se você tem, por um lado, muitas experiências negativas, quando fala-se de implementação de Minha Casa Minha Vida, usando exatamente essa lógica, a maioria é essa, você também tem experiências positivas. Geralmente elas vão acontecer onde? Onde a cidade já tem uma noção de que essa política pública tem que ser integrada. Perfeito. Onde você primeiro tem a demanda, primeiro tem a caracterização, eu identifico o meu problema e depois eu vou atrás da solução, eu consigo ter resultados positivos. Porque não necessariamente estar na periferia é negativo. Sim. Você perguntar... Se você tiver, enfim... Às vezes você já tem consolidado uma infraestrutura... Uma situação de infraestrutura mínima para que isso possa correr de maneira harmônica, né? Exatamente. Tá certo. Se você pegar, por exemplo, a zona sul hoje da cidade, as pessoas não necessariamente se incomodam Não, ao contrário. Tem gente que gosta muito e tem, né? Toda a rede. Você e tem usa a infraestrutura local... Exatamente, né? De forma adequada. De forma intensa. O problema é você não ter uma política integrada e na hora de você fazer a seleção dessa demanda, o acompanhamento, as escolhas, não ser democrático, não ser transparente, ser feito, não é que está errado, porque as pessoas que estão indo precisam. Mas às vezes você atender um beneficiário de uma favela do outro lado da cidade, por mais precário que seja a condição dele, você não vai estar ajudando. Você pode estar criando um outro problema. Então, a ausência de você ter uma política pública de habitação integrada, ou seja, quais são as áreas, quais programas, quem está na fila? Tem município que tem várias camadas de filas, né? Várias camadas de filas. E aí ela vai definindo. Ela tem um zoneamento, ela tem uma clareza do seu problema
E aí, quando vem o empreendimento, ela vai resolvendo. O que não é muito o caso de Marília. Muitas vezes ele conseguir agora 1.000 casas, 2.000, ótimo. E quem serão os beneficiários? Já está esclarecido aquela lista, a demanda. Cada empreendimento em Marília tem uma nova lista, um novo cadastro. Isso não pode. O município tem condições, deveria ter, no mínimo, um cadastro integrado, onde tivesse exatamente essa clareza. Onde você quer estar? Cadastro integrado, georreferenciado, né? A opção, básico, né? Se você tem aí uma demanda de 23 mil, que é o que dizem que não é o que é uma demanda de interesse, mas não é um déficit habitacional, mas enfim, se são 22 mil pessoas que precisam e você só conseguiu 2.000, você tem como minimamente atender quem gostaria de ficar naquela região. Porque nesse universo, muita gente gostaria, quem precisa, Quem precisa. Não, porque se em 22 mil der, 6 mil precisa mesmo. Você vai dar para todo mundo a habitação? Não vai. Então, pode não dar no primeiro momento, mas você pode fazer uma política que essa demanda seja atendida, até porque você tem mecanismo da reforma urbana, né? Eventualmente, que você possa cumprir. Exatamente. Né? Muito bem. Eu acho que agora estamos já terminando, infelizmente. Né? O Atos é ruim de vez em quando. Mas olha, vamos lá. Você pode também acessar o nosso conteúdo pelo YouTube, tá certo? No canal Contraponto TV Sol. Também temos a nossa página Contraponto. E eu gostaria muito de contribuições, sugestões de temas, enfim, observações que vocês possam dar. Você ia ficar bem contente de receber essas contribuições. Eu que agradeço. Muito obrigado, convite, né, Sandra. Né? Espero vê-la novamente aqui. Eu acho que temos muito a conversar ainda. Com certeza. Estarei sempre aí disponível para estar falando, né, para a gente estar melhorando e fazendo aí uma cidade mais democrática. Né? É isso aí. Ano que vem nós temos a revisão do plano diretor, né? E nós precisamos iniciar esse processo rapidamente. E esse processo vai ter que contar com a ajuda não só dos técnicos, né, de maneira intensa, mas da própria população envolvida e desejando, enfim, uma cidade melhor. É isso aí. Muito obrigado.